Olá, queridos alunos, sejam todos bem-vindos. Hoje, na nossa aula, nós vamos tratar de um tema muito importante, que é o chamado processo legislativo. E hoje nós vamos nos dedicar a estudar as chamadas normas gerais, as regras gerais aplicáveis a todo o processo legislativo. E, obviamente, essas regras gerais, elas vão valer para a maioria das espécies legislativas, seja para as leis complementares, seja para as leis ordinárias, seja para as medidas provisórias, seja para as emendas às constituições ou outras espécies legislativas previstas no artigo 59 da nossa Constituição. O que nós vamos reparar, obviamente, é que cada uma das espécies legislativas, em razão da sua importância, em razão da sua função no ordenamento jurídico brasileiro, elas poderão ter peculiaridades e especificidades que vão fazer com que o processo legislativo e as regras a ele atinentes possam variar de caso para caso, principalmente quando nós estivermos falando das emendas à Constituição e às medidas provisórias. Mas o nosso objetivo aqui agora é tratar de uma forma geral, estudarmos de uma forma geral as principais normas aplicáveis ao chamado processo legislativo, ou seja, essa atividade que vai dar início e origem às chamadas espécies legislativas. De acordo com o nosso artigo 59 da Constituição, nós temos no ordenamento jurídico brasileiro várias espécies legislativas, dentre elas as emendas à Constituição, as leis complementares, as leis ordinárias, as medidas provisórias, os decretos legislativos e as resoluções e as leis delegadas. Então, nós temos aí no nosso ordenamento jurídico várias espécies legislativas que têm como objetivo criar normas jurídicas, estabelecer direitos, obrigações, regulamentar situações jurídicas cotidianas do nosso dia a dia. Para a edição dessas espécies legislativas, vai existir, então, o chamado devido processo legislativo. E é este devido processo legislativo que nós iremos analisar na aula de hoje. Quando nós analisamos o processo legislativo, nós vamos perceber que nós temos basicamente o que nós chamamos de processo legislativo ordinário. E o que é o processo legislativo ordinário? É aquele conjunto de normas jurídicas previstas tanto na Constituição, quanto na legislação infraconstitucional, quanto nos regimentos internos das casas legislativas, no caso, Câmara dos Deputados e Senado Federal, que vão disciplinar essas atividades de elaboração de cada uma das espécies legislativas. Esse processo legislativo ordinário é como se ele fosse a matriz para a edição de toda e qualquer espécie legislativa. Como eu havia antecipado, o que nós verificaremos aqui, a variar de cada espécie legislativa, eu terei pequenas alterações de modo a conformar o processo legislativo ordinário às especificidades e peculiaridades daquela espécie legislativa, principalmente no respeito à ordem dos atos legislativos ou no respeito a quórums de deliberação ou competência para a propositura da espécie legislativa. Basicamente, quando nós vamos estudar o processo legislativo ordinário, nós vamos perceber que ele pode ser dividido em 4 importantes fases. A fase de iniciativa, a fase deliberativa legislativa, a fase deliberativa executiva e a última fase chamada de complementar. O que nós iremos fazer é analisar esse processo legislativo perpassando por cada uma destas 4 fases, desde a iniciativa até os atos complementares ao processo legislativo. Iniciemos, portanto, agora pela chamada fase de iniciativa. Quando nós estamos falando da fase de iniciativa, nós estamos perguntando o seguinte, olha, quem poderá dar início ao processo legislativo? Quem poderá dar o pontapé inicial para que uma proposta legislativa possa ser discutida, analisada e votada no âmbito do Congresso Nacional e no âmbito de cada uma das casas legislativas? Basicamente, é disso que trata a fase de iniciativa. Como o próprio nome indica, a fase de iniciativa é a chamada fase de propositura, ou fase de proposição. E aí nós temos que nos perguntar quem são as pessoas ou órgãos que detêm legitimidade para deflagrar, para dar início ao processo legislativo. E a partir dessa pergunta, nós vamos ter que responder
a partir de cada uma delas, quem são essas pessoas legitimadas. Basicamente, quando nós falamos de iniciativa legislativa, nós temos no nosso ordenamento jurídico duas grandes espécies de competências de iniciação do processo legislativo. Uma competência que é chamada de exclusiva e outra que é chamada de concorrente. Nós chamamos de competência exclusiva para a propositura legislativa aquela competência que é reconhecida exclusivamente a uma determinada pessoa ou a um determinado órgão. Quando nós fazemos uma leitura do texto constitucional, nós vamos perceber que determinadas matérias, que determinados assuntos só podem ser propostos, as suas proposições legislativas só podem ser apresentadas por determinada pessoa. Vai deter, portanto, a chamada competência exclusiva. Então, por exemplo, se a proposta legislativa versar sobre servidor público, cargos, salários, plano de carreira, de acordo com o artigo 61 da Constituição, essas matérias são de proposição exclusiva do chefe do Executivo. Então, se eu estiver tratando de servidor público federal, apenas o presidente da República pode apresentar a proposta de lei, a proposta legislativa sobre aquele tema. Se eu estiver tratando de servidor público estadual, apenas o governador, e se eu estiver tratando de servidor público municipal, apenas o prefeito. Daí nós chamamos, então, neste caso, esta competência de exclusiva. Significa que apenas uma determinada pessoa pode apresentar aquela proposta legislativa sobre aquela determinada matéria. Da mesma forma, por exemplo, nós sabemos que a competência para apresentar medidas provisórias, editar medidas provisórias, é exclusiva do presidente da República. Leis que versem sobre a magistratura são de competência exclusiva do presidente do Supremo Tribunal Federal, a lei de organização da magistratura. Da mesma forma que a lei que vai versar sobre a organização e estruturação do Ministério Público é de competência exclusiva do Procurador-Geral da República. Então, em diversos pontos, o texto constitucional trará algumas matérias que ficarão restritas à competência exclusiva de determinadas pessoas. Ninguém além daquela pessoa indicada no texto constitucional poderá apresentar aquela proposta legislativa, sob pena de incorrer em inconstitucionalidade por vício de iniciativa. É um vício formal de inconstitucionalidade em decorrência da inobservância de uma norma de competência, um vício de iniciativa. Ok? Além da chamada competência exclusiva, nós temos a chamada competência concorrente, a mais comum, a mais corriqueira no nosso texto constitucional. E ela vai acontecer exatamente naquelas situações em que o constituinte, em que o texto constitucional previu que mais de uma pessoa detém competência para apresentar a proposta legislativa sobre uma determinada matéria. Então, por exemplo, sobre direito penal, sobre direito civil, sobre direito tributário, essas matérias estão inseridas dentro daquilo que nós chamamos de competência de iniciativa concorrente, porque as propostas de lei, as propostas legislativas, elas podem ser apresentadas por quem? Podem ser apresentadas por deputados, podem ser apresentadas por senadores, podem ser apresentadas pelo presidente da República, podem ser apresentadas por iniciativa popular, ou seja, é uma competência que detém mais de uma pessoa como sendo legitimada para apresentá-la. Daí ser chamada de competência concorrente. E, por fim, nós temos a chamada competência popular, ou a chamada iniciativa popular de leis. O nosso texto constitucional também prevê no artigo 61 que, no caso do direito brasileiro, no ordenamento jurídico brasileiro, é perfeitamente possível que a sociedade, mediante a reunião de um número mínimo de assinaturas, possa apresentar uma proposta legislativa ao processo legislativo, no caso, ao Congresso Nacional. Observe, portanto, que se nós fizermos uma leitura do artigo 61, o que o artigo 61 vai estabelecer? Ele vai estabelecer o seguinte, olha, a iniciativa popular de leis, ela ocorrerá quando se conseguir reunir assinaturas correspondentes a 1% dos eleitores nacionais, a 1% do eleitorado nacional. Mas não apenas isso, que esse 1% de assinaturas
esteja distribuída em pelo menos cinco unidades da federação. E em cada uma delas, não pode haver menos do que 0,3% dos seus eleitores assinando aquela proposta de iniciativa de lei popular. Então, perceba que a Constituição foi muito sábia, o Constituinte foi muito sábio ao estabelecer esses critérios, ao exigir 1% do eleitorado nacional. Então, nós temos hoje aí cerca de 140, 150 milhões de eleitores. Então, nós teremos que ter algo em torno de 1.400.000 assinaturas. Essa 1.400.000 assinaturas, elas devem estar distribuídas em pelo menos 5 unidades da federação, de modo a garantir que aquela vontade de se criar uma proposta legislativa não é uma vontade local, não é uma vontade pontual, mas sim uma vontade que transcende o território de pelo menos 5 estados, né, que atinge o território de pelo menos 5 estados, e melhor, em cada estado deverá contar com, no mínimo, assinaturas correspondentes a 0,3% do seu eleitorado. Então, nós estamos aqui, então, falando da chamada competência de iniciativa. Ela é muito importante, por quê? Porque se for observada, se alguma norma relativa à competência de iniciativa for observada, nós teremos a possibilidade de que aquela proposta legislativa, de que aquela lei, de que aquela espécie legislativa, ela seja inquinada e maculada por um vício de inconstitucionalidade formal, caso ela seja, no futuro, aprovada e sancionada pelo presidente, por o caso. Então, sobre a chamada fase de iniciativa, essas são as importantes considerações que eu faço com vocês. Só que, além da fase de iniciativa, nós temos a chamada fase deliberativa legislativa. Ou seja, é a chamada fase em que a proposta legislativa ela vai ser deliberada, ela vai ser discutida no âmbito das casas legislativas. E aí a primeira pergunta que nós temos que fazer é o seguinte: professor, quando eu tenho a apresentação de uma proposta legislativa, aonde ela deve ser apresentada? Aonde ela deve ser protocolizada? Para isso, a Constituição vai trazer uma resposta muito simples. Toda proposta legislativa que não for de autoria de senador ou de comissão do Senado Federal, ela necessariamente tem que ser protocolada na Câmara dos Deputados. Significa, portanto, que se a proposta legislativa for de autoria do presidente da República, se a proposta legislativa for de autoria do presidente do Supremo Tribunal Federal, se a proposta legislativa for de autoria do Procurador-Geral da República, se a proposta legislativa for de iniciativa popular, se a proposta legislativa for de iniciativa de deputado ou de comissão da Câmara dos Deputados, ela necessariamente terá como casa iniciadora, ela deverá ser protocolada na Câmara dos Deputados. E ali iniciará a tramitação no seu processo legislativo. Apenas projetos de lei, propostas legislativas de autoria de senadores e de comissões do Senado Federal é que irão iniciar a sua tramitação pelo Senado Federal. Então, via de regra, o que nós vamos perceber? Dentro do processo legislativo federal, como nós temos o princípio do bicameralismo, necessariamente a grande maioria das propostas legislativas, à exceção das resoluções, elas necessariamente têm que ser aprovadas em ambas as casas legislativas. Uma delas vai atuar como casa iniciadora e a outra irá atuar como casa revisora. Quem será a casa iniciadora? Em regra, a Câmara dos Deputados. O Senado Federal só vai atuar como casa iniciadora se a proposta legislativa for de autoria de senador ou de comissão do Senado. Então, quando a Câmara dos Deputados é a casa iniciadora, o Senado é a casa revisora. Quando o Senado é a casa iniciadora, a Câmara atua como casa revisora. O mais importante disso é lembrar que, sob a lógica do bicameralismo, nenhuma proposta legislativa pode ser aprovada e validamente sancionada e ter vigência validada se ela não for aprovada na sua redação final por ambas as casas legislativas. E o que acontece, professor, durante a fase deliberativa legislativa? Lá ocorrerão aquelas comissões, né?
vai haver, essa proposta legislativa vai passar pelas comissões temáticas, vai passar pela Comissão de Constituição e Justiça, e quando ela estiver com os pareceres devidamente elaborados e aprovados, ela vai ser enviada, se for o caso, ao plenário da Casa Legislativa, para que lá seja discutida, lá seja deliberada e lá seja votada. Por isso ela é chamada de fase deliberativa legislativa. É a fase em que haverá deliberação no âmbito do processo legislativo. Agora, quando nós falamos da fase deliberativa legislativa, é muito importante nós trazermos uma questão relevante aqui. De acordo com o nosso ordenamento jurídico, existe um princípio basilar do processo legislativo, que é o princípio da irrepetibilidade dos projetos de lei rejeitados na mesma sessão legislativa. De acordo com esse princípio, quando um projeto de lei é apresentado em qualquer das casas legislativas e durante o processo legislativo ele é rejeitado, ele só poderá ser reapresentado na próxima sessão legislativa. Isso significa no próximo ano legislativo. Nenhum projeto de lei rejeitado ou prejudicado numa mesma sessão legislativa pode ser reapresentado durante aquele ano. Ele vai ter que aguardar o próximo ano, a próxima sessão legislativa. Esse princípio da irrepetibilidade das propostas legislativas rejeitadas, ele não é um princípio absoluto, porque ele é passível de ser flexibilizado. De que modo? O próprio artigo 67 da Constituição ele vai estabelecer que o projeto de lei rejeitado ou prejudicado poderá ser reapresentado na mesma sessão legislativa, desde que haja requerimento da maioria absoluta dos membros da Casa Legislativa na qual ele foi rejeitado. Então, vamos supor que um projeto de lei ele é apresentado na Câmara de Deputados, tramita na Câmara de Deputados e é aprovado. A partir do momento que ele é aprovado, ele tem que ser remetido para onde? Para o Senado Federal. Se chegando no Senado Federal ele é rejeitado, ele não é aprovado, a lógica é que ele não pode ser reapresentado na mesma sessão legislativa, no mesmo ano legislativo. Ele só pode ser apresentado na sessão legislativa do ano seguinte. Agora, há uma exceção. Se a maioria dos membros do Senado Federal, que foi a casa onde ele foi rejeitado, apresentarem um requerimento ao seu presidente, ele poderá ser reapreciado ainda no mesmo ano, ainda na mesma sessão legislativa. Destaco, todavia, que essa possibilidade de flexibilização da não repetibilidade do projeto de lei prejudicado ou rejeitado, ela não se aplica às emendas à Constituição, conforme nós veremos. Nas emendas à Constituição, se a emenda à Constituição for rejeitada, ela não mais poderá, em hipótese alguma, ser reapresentada na mesma sessão legislativa e no mesmo, ou portanto, no mesmo ano legislativo. Então, feitas essas considerações, isso aí é importante para nós compreendermos a importância do processo legislativo. Então, terminada a fase da chamada fase deliberativa legislativa, nós temos a chamada fase deliberativa executiva. Quando um projeto de lei é aprovado em ambas as casas legislativas, a sua redação final, ele tem que ser enviado ao executivo, para que o executivo sancione ou vete o projeto de lei. Essa fase deliberativa executiva, ela não vai se aplicar em duas situações. Na verdade, em mais, para falar a verdade. Ela não vai se aplicar às emendas à Constituição, porque as emendas à Constituição não estão sujeitas à sanção ou veto. Ela não vai se aplicar às medidas provisórias, se elas forem convertidas em lei no texto originário, e ela não vai se aplicar às chamadas resoluções e decretos legislativos, porque essas espécies legislativas são restritas ao poder legislativo. Mas nas outras espécies legislativas, nós vamos verificar que após a proposta legislativa for ser devidamente aprovada em ambas as casas legislativas, ela será encaminhada ao chefe do executivo para que seja realizada a chamada deliberação executiva. Só que antes de falarmos da fase deliberativa executiva,
Importante nós nos atentarmos para um fato. Professor, como é que eu vou considerar um projeto de lei aprovado? Veja bem, no âmbito do funcionamento das casas legislativas, o quórum de aprovação de uma proposta legislativa vai variar a depender da espécie legislativa. Então, vamos lembrar, por exemplo, que as propostas de lei ordinária, elas serão aprovadas por maioria simples. As propostas de lei complementar, por maioria absoluta. As emendas à Constituição, por 3/5 dos seus membros, em 2 turnos. Ou seja, a depender da espécie legislativa, nós teremos uma variação do quórum de aprovação, que deve também ser observado, sob pena de implicar na inconstitucionalidade da proposta legislativa sancionada ou eventualmente vigente. Só que, além do quórum de deliberação, que vai variar, a depender de cada espécie legislativa, é importante lembrar, no que diz respeito ao funcionamento das casas legislativas, as casas legislativas somente podem funcionar, só pode ser aberta a sessão legislativa se respeitado o quórum de instalação. E qual é o quórum de instalação? O quórum de instalação é aquele previsto no artigo 44 da Constituição. Vai dizer o seguinte, olha, a sessão legislativa será iniciada com a presença da maioria dos membros da Casa Legislativa. Significa que, para eu iniciar qualquer deliberação, qualquer discussão, qualquer votação no âmbito do processo legislativo, é importante que naquela sessão legislativa estejam presentes, pelo menos, metade mais um dos membros da Casa Legislativa. E depois de iniciada a sessão legislativa, é muito importante que, durante o processo de votação, aquela espécie legislativa atinja o seu quórum de aprovação. Se for para lei ordinária, como eu disse, maioria simples. Se for para lei complementar, maioria absoluta. E se for para emendas à Constituição, maioria de 3/5. Então, depois de aprovadas em cada casa legislativa, né, em ambas as casas legislativas, a proposta legislativa ela vai seguir para o Executivo, né, aonde haverá o juízo de sanção ou veto a ser realizado pelo presidente da República no âmbito federal, o governador no âmbito do estado e pelo prefeito no âmbito municipal. Quando uma proposta legislativa é aprovada nas casas legislativas, ela é comunicada ao presidente da República. A partir do momento que o presidente da República é comunicado que um projeto de lei foi aprovado nas casas legislativas, ele tem um prazo de 15 dias úteis para poder se manifestar sobre ele. E o presidente da República pode fazer o quê? O presidente da República tem basicamente 2 possibilidades. Ele pode vetar o projeto de lei na sua íntegra ou na sua parcialidade, ou ele pode sancioná-lo de forma expressa ou de forma tácita. Antes de falar sobre o veto, falaremos primeiro sobre a sanção. Vai ocorrer a chamada sanção tácita quando? Quando a proposta legislativa, quando ela for comunicada ao presidente da República a sua aprovação, ele permanecer silente, sem se manifestar, após 15 dias úteis da sua comunicação. Então, o presidente da República é comunicado da aprovação de uma proposta legislativa. A partir do momento que ele é comunicado, começa a fluir o prazo de 15 dias úteis. Se nesse prazo de 15 dias úteis ele permanece silente, aquela proposta legislativa receberá a chamada sanção tácita. Se, todavia, ele quiser e entender que a proposta legislativa é adequada, ele necessariamente terá que aprová-la no prazo de 15 dias. Ele terá que fazer a chamada sanção expressa. Para isso, ele irá publicar uma manifestação dizendo que ele sanciona a proposta legislativa. Se, todavia, o presidente da República, ao avaliar aquela proposta legislativa aprovada no âmbito das casas legislativas, ele verificar que há hipótese de veto, ele terá que fazer esse veto de forma expressa no prazo de 15 dias úteis. Ou seja, o presidente da República, quando ele verificar que uma proposta legislativa não deve ser sancionada, ele exercerá o chamado veto. O veto ele pode recair sobre o texto integral da proposta legislativa ou sobre partes dos seus dispositivos. Lembrando que o veto parcial
ele tem que recair ou sobre o artigo inteiro, ou sobre o inciso inteiro, ou sobre o parágrafo inteiro, ou sobre a linha inteira. Nunca sobre palavras ou expressões. E toda vez que o presidente da República for fazer o veto, ele tem que fazer de forma expressa, de forma escrita. Por quê? Porque é necessário que ele dê conhecimento dos motivos pelos quais ele realizou o veto. E aí, obviamente, o presidente da República pode adotar, ao fazer o veto, motivações de ordem jurídica, por exemplo, alegando a inconstitucionalidade ou a ilegalidade da proposta legislativa, pode adotar argumentos de ordem econômica, a inviabilidade econômica de cumprimento e executoriedade daquela lei, questões sociais, questões culturais, outros elementos. O veto, portanto, ele pode ter natureza jurídica, política, econômica, social, conjuntural, uma série de outras motivações. Mas ele deve ser sempre expresso, motivado, por escrito, mas ele é sempre superável. Professor, por que o veto é superável? Significa o seguinte: se o presidente da República optar por vetar uma proposta legislativa na sua integralidade ou na sua parcialidade, ele vai comunicar isto novamente ao Congresso Nacional, que terá o prazo de 60 dias para se reunir em sessão legislativa conjunta, e a partir dessa sessão legislativa conjunta, o Congresso Nacional deverá deliberar pela manutenção ou pela rejeição e derrubada do veto. Isso significa, dentro do processo legislativo, que se eu tiver uma proposta legislativa aprovada no Congresso Nacional, a partir do que ela é aprovada no Congresso Nacional, em ambas as casas legislativas, se ela é remetida ao presidente da República e por algum motivo ele decide rejeitá-lo, exercendo o seu direito de veto, mesmo depois do veto, quem dará a palavra final é o Congresso Nacional. Ou seja, se o Congresso Nacional, em sessão legislativa conjunta, pela maioria absoluta de seus membros, decidir que o veto do presidente não deve prevalecer, que ele deve ser superado e, portanto, derrubado, esta vontade da Casa Legislativa prevalecerá. Na hipótese da Casa Legislativa, do Congresso Nacional, em sessão legislativa conjunta, pela maioria de seus membros, derrubar o veto, a partir do momento que há a derrubada do veto, essa derrubada do veto vai ser comunicada ao presidente da República, que terá o prazo de 48 horas para poder promulgar e publicar aquela proposta legislativa. Se ele não fizer no prazo de 48 horas, contados da comunicação da derrubada do veto, o próprio presidente do Congresso Nacional, que é o presidente do Senado, poderá fazê-lo em substituição ao presidente da República. Ok? E aí, por fim, nós temos que falar sobre a última fase, que é a chamada fase complementar, que é aquela fase já a chamada acessória. Por quê? Nós temos uma proposta legislativa que foi aprovada em ambas as casas legislativas, que após ter sido aprovada em ambas as casas legislativas, foi submetida ao chefe do Executivo para realizar a sanção ou veto, e que depois de sancionada, ou ter o veto derrubado, ela vai ter que ser o quê? Ela vai ter que ser promulgada e vai ter que ser publicada. O ato de promulgação é o ato que atesta a existência jurídica daquela proposta legislativa. E o ato de publicação é o ato que tem como objetivo dar publicidade. E qual é o motivo da publicidade? A publicidade é importante até mesmo para nós determinarmos as questões atinentes à chamada vacatio legis, determinar a data de início de vigência de uma lei, que em regra é de 45 dias após a sua publicação, salvo disposição em contrário. E no caso do ordenamento jurídico estrangeiro, as leis vigentes no Brasil, depois de publicadas, elas entram em vigência no Estado estrangeiro após 3 meses. Daí a importância, portanto, dessa chamada fase complementar, que é a fase em que as propostas legislativas, após terem passado por todo o devido processo legislativo, ela deverá ser promulgada e posteriormente publicada, atestando a sua existência jurídica, atestando a sua validade jurídica e, consequentemente, dando publicidade a todos os cidadãos acerca da sua existência. Então, nós temos aí o chamado processo legislativo
ordinário. Uma questão que é interessante eu colocar aqui é que, durante esse processo legislativo ordinário, a Constituição não vai fixar prazo para a prática dos atos de deliberação legislativa. Isso significa que propostas legislativas podem tramitar por anos dentro do Congresso Nacional. Nós temos, por exemplo, o próprio Código Civil, que foi promulgado e publicado no ano de 2002, que ele estava tramitando no Congresso Nacional desde a década de 70, porque não há prazos fixados para que essas deliberações aconteçam. Isso, a questão da ordem da deliberação, a importância das deliberações, quem faz a pauta de apreciação das propostas legislativas é o presidente da Casa Legislativa. Daí porque este cargo de presidente da Casa Legislativa, seja a Câmara de Deputados, seja o Senado Federal, ser um cargo tão concorrido, porque, querendo ou não, ele é que terá o poder de determinar e organizar as pautas deliberativas durante o ano legislativo, durante as sessões legislativas. Ok? Agora, há uma pequena exceção no ordenamento jurídico brasileiro. De acordo com o nosso ordenamento jurídico brasileiro, quando a proposta legislativa for de autoria do presidente da República, ele pode requerer que seja aplicada aquela proposta legislativa chamado regime de urgência constitucional. E o que significa isso? Nos projetos de lei de autoria do presidente da República, se ele requerer ao Congresso Nacional que a ele seja aplicado o chamado regime de urgência constitucional, isso significa que aquela proposta legislativa ela deverá ser apreciada em cada casa legislativa no prazo máximo de 45 dias. Se a proposta legislativa não for apreciada em cada casa legislativa no prazo máximo de 45 dias, nós teremos como consequência o sobrestamento da pauta de deliberação naquelas casas. Isto é, chegou ao 46º dia, se aquela lei para a qual o presidente da República requeriu o regime de urgência constitucional não tiver sido deliberada, ela necessariamente travará a pauta e impedirá que aquela casa legislativa discuta, debata e delibere outras propostas legislativas. Então, é importante nós conhecermos esse chamado processo legislativo sumário, também conhecido como regime de urgência constitucional, que só é aplicável na hipótese estrita de propostas legislativas de autoria do presidente da República. E ele tem como consequência obrigar que a apreciação da proposta legislativa ela ocorra no prazo máximo de 45 dias em cada casa legislativa e, posteriormente à sua eventual aprovação, ela seja sancionada aí no prazo máximo aí de 15 dias. Então, nós teríamos uma proposta legislativa que teria uma tramitação muito célere, atendendo a eventuais interesses excepcionais do Estado brasileiro ou do presidente da República. Então, aqui nós trazemos as chamadas normas gerais do processo legislativo, que nós veremos será aplicada a cada uma das espécies legislativas, guardadas as devidas adaptações a depender das peculiaridades e especificidades da espécie que nós estivermos analisando. Espero que vocês tenham gostado. Bons estudos e boas reflexões. Um abraço.